Gente, boa noite. Meu nome é Anne Caroline. Eu sou agente mobilizadora do Circuito Universitário do Estado do Tocantins. Hoje a gente vai iniciar mais uma live com o filme Olhe para Elas, com a nossa convidada especial, a Nayara, que está aqui. Lembrando que o Projeto Cinema em Movimento é um projeto que acontece nos 26 estados, mais o Distrito Federal, simultaneamente. Esse projeto ele é patrocinado pela Petrobras e pelo Ministério de Cultura do Governo Federal e realizado pela MPC Filmes. O projeto tem como intuito levar sessões de filmes gratuitas para espaços públicos seguidas de debate. E esse ano a gente está tanto com a mobilidade presencial quanto online. E as online são as lives, onde já ocorreram várias lives aqui no meu perfil. E essas lives, elas vão estar disponíveis no YouTube da MPC Filmes para vocês que depois quiserem ter contato com a live e tudo mais. Vocês podem estar entrando no YouTube da MPC Filmes, que vai estar todas as lives dos 26 estados lá. O filme que a gente vai debater hoje, eu vou dar a palavra agora para a Nayara estar se apresentando, é o filme Olhe para Elas. Depois que a Nayara se apresentar, eu vou falar um pouco sobre o filme e daí a gente vai iniciar o debate. Tá com você a palavra, Nayara? Gente, eu não sei, acho que a Nayara travou de novo. Não sei se ela saiu. Deixa eu ver aqui. Se ela falou alguma coisa. Tu conseguiu me ouvir? Eu acho como se tivesse um prazo. Tá sempre caindo no mesmo. É como se tivesse um prazo para ficar lá. Será que não tem isso, não? Será se. Não. Eu tô achando que é a internet mesmo. Mas aqui a internet aqui tá boa, só se for por aí mesmo. Pois é, eu tô achando que é a minha internet. Bora tentar novamente, porque Eu acho que não consigo. você falou do projeto e depois já passou para mim me apresentar, não foi? Sim. Vamos tentar aqui qualquer coisa, eu tentar abrir outra chamada. Boa noite, Anne. Boa noite, pessoal que está aqui ouvindo a gente. Eu queria agradecer pelo convite, por a gente estar aqui fazendo um bate-papo sobre um assunto importante. Além de tudo, né, eu sou assistente social, sou militante do Partido dos Trabalhadores, sou trabalhadora do socioeducativo, do Sistema Socioeducativo Tocantins, e tenho mestrado em Serviço Social e especialização em saúde mental e atenção psicossocial. E, assim, antes de tudo, falar que eu acho que nesse governo Lula 3, a gente está com muita dificuldade em várias coisas, mas a questão da cultura eu acho que tem sido incrível. E esse projeto mostra muito isso, como a cultura a gente tem conseguido construir muitos projetos que realmente está popularizando, né, o audiovisual e várias expressões e fomentando a economia criativa e distribuindo renda, fomentando a cultura periférica, a cultura popular, que eu acho que isso é uma grande questão para a gente construir realmente um Brasil melhor. Então, eu acho que esse projeto faz parte disso, né, dessa revolução no âmbito da cultura que a gente tem construído, sobretudo na direção de Margareth Menezes, que é essa mulher negra potente que mostrou para que veio e que tem realmente liderado essa pasta muito importante. Então, acho que para mim é muito, muito bom estar aqui fazendo parte, né, desse projeto incrível que está no Brasil inteiro, como você falou, né, Anne? E te parabenizar por você estar conduzindo isso aqui no Tocantins tão brilhantemente. Acompanhei já as outras lives e sempre divulgando documentários e materiais assim, muito bons e realmente estimulam o debate, o pensamento crítico, né, e faz a gente pensar um pouco sobre a nossa realidade brasileira e construir juntos formas de melhoria, né, de transformação e de mudança. Acho que é isso. Já posso. Como é que é? Aí tu vai, me pergunta, eu gravo. Eu só vou dar uma simpose aqui do que o filme vai falar e daí a gente inicia o debate. Agradeço, Nayara, por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco nesse debate. Queria ter te chamado para o presencial, mas tu estava na correria de campanha e tudo mais.
E daí eu falei, nossa, tomara que role de a Nayara participar, porque eu te sigo, né, nas redes sociais, faço parte do movimento junto contigo e sei o quanto tu é assertiva nas tuas falas, tu é potente. E tá nessa luta construtiva, né, o tempo todo. E esse documentário, quando eu vi, eu sempre pensei em te chamar para debater sobre ele, porque é algo assim relacionado com o teu serviço também, com algo que já faz parte ali do teu social, né? E daí, gente, o documentário Olhe para Elas, ele vai trazer o encarceramento feminino das mulheres no Rio Grande do Sul. É um recorte, mas através desse recorte já tem como a gente ter uma visão, né? Como é que é esse encarceramento feminino dentro do Brasil. Ele vai entrar por várias pautas, desde o vícios a drogas, a questão misógina, sexista. Vai falar também sobre a desestruturação da família, né? Como é que ocorre esse processo. E eu vou estar iniciando aqui o debate com a Nayara. Tem uma das partes do filme que me pega bastante, que é a Fernanda Dias, eu acho que é uma promotora, que ela fala que quando todas as instituições falham, todas as outras instituições já falharam, né? Essas mulheres, elas chegam ao encarceramento. Eu acho essa fala, assim, muito potente, muito forte. Eu acho que o documentário, por si só, ele já fala muita coisa, né? Quem conseguiu assistir, quem não conseguiu, ainda está disponível para assistir. E partindo dessa frase, eu queria te fazer uma pergunta, Nayara, que é sobre como você vê o papel das políticas públicas no contexto, né, tipo, dessas mulheres, e como essas políticas públicas poderiam salvar essas mulheres desse encarceramento, né, que a gente vê que é um ciclo que acontece dentro do documentário, que esse ciclo ele precisa ser quebrado urgentemente, né? Passa a palavra para ti. Sim, assim, o que é legal nesse documentário é que ele consegue, a partir dos depoimentos das mulheres, apontar as trajetórias de marginalização e as trajetórias de violações de direitos, né? É isso, essas mulheres são acusadas de terem violado um direito, seja o direito à propriedade ou o direito à vida, mas antes disso elas também passaram por uma série de violações de direito. E ficou muito forte aqui nos depoimentos das mulheres que todas elas sofreram violências domésticas, né? Quando não é do pai, é do companheiro, né, de alguém próximo. E aí tem sempre uma pergunta: e você denunciou? E você não sabe? Sim, mas não acontecia nada. Ou seja, mulheres que apanhavam muito e que seus companheiros não foram penalizados por isso, e elas, por digamos, um deslize, né? Porque algumas estão presas porque roubou no supermercado para dar vida para os filhos, sei lá. E aí elas estão ali presas, né? Então, é exatamente isso. O sistema falhou ali na questão de amparar essa mulher que sofria violência de um companheiro, ou que sofreu um abuso do padrasto ou do pai. Muitas mulheres, aquela da situação daquela moça me mexeu também muito, que elas pegou uma proposta de levar drogas para o presídio porque ela estava em situação de rua com o filho e queria pagar um kitnet. E aí o cara já propôs já nesse sentido de pagar, né, dava o dinheiro para pagar a kitnet. Então, como que uma mulher no desespero, no desamparo, situação de rua com o filho querendo um abrigo, qual a condição que ela tinha de escolha de não aceitar esse tipo de proposta, e a partir disso ela vai e entra para o cárcere, né? Então, ou seja, a política de moradia não funcionou. Essa mulher tinha uma criança, estava na rua, né? Então, né, pensar isso, né? Como é que uma pessoa em situação, como é que a gente ainda tem uma população de rua cada vez mais crescente, e ao invés da gente construir políticas disso, o que tem existido? É o eugenismo, né? É a arquitetura hostil, né, de fazer com que os bancos não dêem nem para ninguém deitar, população de rua. É levantar muros na Cracolândia para a gente fingir que aquilo não existe. A violência policial que muitas vezes acontece, né, que essas pessoas estão de rua. Então, a gente tem esse ciclo, né, de violações que perpetuam a vida das mulheres. E muitas delas também têm a questão de abandono parental, né? Mulheres que não tiveram pai ou não tiveram mãe, não tiveram nenhum dos dois, e que por isso ficaram no desalento, no desamparo, sem nenhum tipo de amparo, né, nem do Estado e nem da sociedade. Então, essas mulheres estiveram em situação muitas vezes de negligência
tanto do poder público quanto muitas vezes da própria família. E pensar que a família também está dentro desse contexto que é também um contexto de negligência, né? Hoje a população pobre enfrenta dificuldades seríssimas para poder alimentar seus filhos, para poder morar, pagar aluguel, pagar água, energia, para poder sobreviver, né? E aí tem uma profissional que fala que a gente tem um encarceramento da pobreza, né? Para além do que essas mulheres cometeram, qual o maior crime delas era serem pobres, mulheres pobres. É isso que acontece. Né? Então, por isso, a gente precisa ter um olhar macro em relação a isso, né? Que é de pensar que esse novo ciclo do capitalismo, né, de militarização, de criminalização da pobreza está produzindo. Então, hoje a pobreza, né, como já tem vários teóricos falam, a pobreza não é mais alvo de caridade ou de políticas públicas, a pobreza tem sido alvo de repressão, né? Investir em eliminar esses pobres, prender esses pobres indesejáveis que não servem para consumir, que não tem renda, e também o mercado de trabalho está cada vez mais restrito, né? Cada vez mais exigindo várias coisas que as mulheres não têm. Então, cresce o desemprego e a resposta que a gente tem para isso é bala e cadeia, principalmente para a população negra. Então, para questionar a questão do encarceramento em massa, encarceramento de mulheres, a gente precisa questionar esse modelo econômico. O modelo econômico cada vez concentra, cada vez mais existe, né, uma pequena população no mundo que comanda toda a riqueza, né, praticamente do mundo inteiro, e a gente tem cada vez pessoas mais empobrecidas, em miséria, pessoas realmente em estado indigno de vida, estão vivendo as piores condições, e essas pessoas, o que a gente, como sociedade, tem construído para as pessoas é só mais miséria, só prisão e cadeia. A gente precisa pensar um modelo, então, econômico em que tenha distribuição de renda, que garanta dignidade para todas as famílias, para que as mulheres possam criar seus filhos com tranquilidade, né? Isso é uma coisa que me remete muito à discussão sobre maternidade, né, das mulheres negras, inclusive no período da escravidão. Eu estou lendo aquele clássico da Angela Davis, Mulheres, Classe e Classe, e ela fala isso, né? Quanto era difícil essa questão da maternidade das mulheres negras no período da escravidão, porque elas tinham seus filhos arrancados a qualquer momento e vendido. E aí o cárcere, é isso que mostra nos relatos das mulheres. Engraçado que para mim foi incrível aquele relato de uma mulher que fala: tirar meu filho igual tira um cachorro, né? Igual tira um cachorro da cachorra. É exatamente isso que acontece. Você prende uma mulher, tira ela dos seus filhos, normalmente ela é a provedora principal, a cuidadora principal, é como elas falam, é o esteio da família, tiram elas e os filhos ficam em abandono. Tem mulheres que estavam naquela prisão que tinha mais de anos sem notícia dos filhos, né? Então, a maternidade das mulheres negras até hoje é um grande desafio, porque a gente ainda tem um Estado que não respeita os laços, os vínculos do povo negro, que está sempre apartando as famílias negras, seja pela morte prematura, morte violenta, seja pelo cárcere. Né? Então, o que a gente vê é exatamente isso. Eu que trabalho nesse ambiente de privação de liberdade, quando você prende uma pessoa, você não prende só ela, você aprende toda uma família, não no sentido de que vão ficar próximos, mas no sentido de que você desorganiza toda uma dinâmica familiar que causa traumas e causa consequências assim seríssimas, que às vezes não são nem reversíveis mais. Então, o cárcere é realmente uma chaga, um trauma coletivo, né? Na família negra e também no povo negro, né? Então, assim, falar hoje de cárcere é também pensar nosso passado escravocrata, tendo em vista que o Brasil nunca quis a liberdade do povo negro, essa é a verdade. Né? O Brasil, a nossa elite resistiu muito à questão da abolição da escravidão, foi o último país a abolir a escravidão e fez na marra e não queria que o povo negro fosse livre, então, ao invés de pagar o salário para aqueles que já estavam trabalhando com eles preferiram importar mão de obra de outro país e criar uma série de leis que era para encarcerar esses recém-libertos, né? Então, tem a lei da vadiagem, a criminalização da capoeira, foi instrumentos utilizados para realmente retornar o negro à situação de cativeiro, né? Tipo, esse povo não tem que ser livre e nem tem que viver. Ou a gente mata ou a gente encarcera. Aí vamos usar um argumento que é próprio deles, que é eles que praticam para prender eles. Então, por isso que tem o mecanismo.
Agora eu vou um pouquinho para você, não sei se vai trazer alguma coisa. Não, sim, essa questão que você trouxe foi muito importante, né? Que também fala no documentário que quando prende a mulher, esse aprisionamento da família, né? Porque muitas dessas mulheres, elas são chefes de famílias. E elas que provê o sustento daquela família. E ela é arrancada dali, ela é presa. E como é que essas famílias sobrevivem, né? E daí no documentário mostra também que essas mulheres, elas têm mais de um filho, elas têm vários filhos e cada um com um parceiro diferente. Ou geralmente o parceiro também tá preso. E com quem que fica essa criança? E daí entra nessa questão também que eu já tinha citado no começo, essa questão dos ciclos, né? Tipo, essa mulher, geralmente é quando ela já tá lá dentro, a mãe dela já teve, a avó dela já teve. Tem uma parte do documentário que me pega bastante. Eu sempre choro quando assisto esse documentário, por essa parte que tu falou, que tipo, arrancaram o meu filho, porque eu me coloco no local daquela mãe, tipo, pegaram ele levantou os bracinhos, ele ficou o dia todo sem comer, tipo, cadê os direitos humanos, né? A gente para pra pensar, cadê os direitos humanos? E daí remete à tua fala, né? É uma mulher negra e nossos direitos nunca foram respeitados, né? E daí, para dar continuidade aqui, essa questão que eu tava falando da menina, né? Que é uma menina negra, jovem, ela tá ali tendo a filha dela ali dentro daquele espaço, sendo que ela já nasceu dentro daquele espaço. E é um ciclo, assim, sem fim, né? E a gente vê que as mulheres são estrupadas também, e esses caras, eles não pagam por isso, e daí a mãe dela vendia alguma coisa, ou o pai, a gente vê que sempre tem uma relação masculina envolvida nesse encarceramento dessa mulher. E eu queria que tu continuasse, né, tipo, falando dessa pauta também, sobre essa questão que tu falou desses moradores de rua que estão em situações de vícios, né, como ali tu citou o caso da Cracolândia, onde eles colocam o muro, né, e tipo, cadê o Estado? Como a gente tem uma política que possa tirar eles, levar eles para reabilitação, o que é feito, né, desses moradores, além do encarceramento, né? Cadê esses direitos humanos que são garantidos na lei? Exatamente, né? Então, assim, você vê que tem mulheres que estão ali em situação do cárcere porque tem questão de adoecimento mental, né? Ela sofre, está em sofrimento mental por causa de uma dependência química. E ao invés de se investir nesse tratamento, o judiciário, né, normalmente comandado pela maioria da branquitude, entende que é mais fácil prender, né? Então é mais fácil a gente prender do que a gente garantir dignidade para essa pessoa, para essa mulher, já que o que ela sofre é questão de saúde. E aí, se você for ver o número, né, é muito louco, porque, tipo assim, investimento em segurança pública, eu estava vendo, ele foi de 157 bilhões em 2021. E apenas 1,9 bilhões foi investido em inteligência, tem que ser. E tem uma fala da promotora que ela fala isso, não se prende os grandes traficantes, né? Se prende os pequenos varejistas. E aí tá aí o resultado. A política de segurança pública não é necessariamente para garantir segurança pública, é para segregar e para violentar, justamente porque é isso. O investimento maior não é inteligência para realmente desvendar quadrilhas ou desvendar crimes. Tem até dados que falam que menos de 10% dos homicídios são investigados e descobertos o verdadeiro culpado. A gente tem uma política de segurança pública de realmente enxugar gelo, no sentido de que é prender os pequenos varejistas que logo serão substituídos e a máquina de moer gente vai continuar, né? Já que não se prende da onde vem a fonte, né? Porque não eram essas mulheres que têm jatinho, que trafica, né? Que realmente traz droga para o Brasil, que leva droga para outro lugar. Não são essas mulheres que têm mansões, elas são pequenas, mulheres desesperadas que acabam aceitando algumas propostas de comércio ilegal de drogas para poder dar comida para os filhos, tendo em vista que o marido abandonou, ou o marido está preso, alguma coisa assim que coloca ela numa situação desse desamparo. Então, isso é uma injustiça absurda que a gente vive hoje no nosso sistema, né, de segurança pública.
E aí, eu fico pensando, é isso, sabe? Que, tipo assim, enquanto a gente não fazer um debate sério sobre a questão das drogas, a gente vai ver esse tipo de barbárie. Porque tem lá os dados que falam que 60% das mulheres que estão em cárcere são por causa de crimes ligados às drogas. E a gente tem uma coisa muito louca que é considerar comércio de ilegal de drogas em crimes hediondos, aqueles crimes que é considerado os mais bárbaros, junto com estupro de vulnerável, junto com genocídio. Teve crimes absurdos, e aí tem mais junto também tráfico, justamente para poder não ter, para não poder remissão de pena, disputar remissão de pena e outras concessões. E aí, então, assim, como é que a gente vai encarcerar a população preta e pobre? Vamos então, colocar esse crime de tráfico, crime de onda, para manter eles mais tempo presos, justamente porque a gente sabe que a maioria das pessoas que são pequenos varejistas que estão em situação de empobrecimento, desemprego, que precisam entrar nas fileiras do tráfico, são as pessoas negras. Então, vamos colocar esse crime como hediondo, porque é para a gente encarcerar essa população. Daí, como foi feito com a questão da vadiagem? Quem é que está em situação sem ter casa, né? Logo no início pública? Eram os brancos, eram os negros. Então, vamos criminalizar isso, para nós prender eles. Então, quem é a maioria dos pequenos varejistas de droga? É os pretos. Então, vamos botar esse crime como crime hediondo, que é para fazer esse isolamento social, né? Que é o que as prisões. Existe a morte física, que também é alarmante, tanto de gente que é morta por causa da guerra às drogas, né? As pessoas seguem usando drogas, e os dados de pessoas que morrem por drogas, assim, é ínfimo, mas as pessoas que morrem pela guerra às drogas é absurdo, mas a gente ainda diz que está criminalizando as drogas em nome da saúde, em nome da vida. Saúde e vida de quem? Porque a gente sabe que a guerra está matando muito mais do que as drogas em si. Se a gente quer fazer um combate às drogas sério, realmente deveria se investir muito mais em inteligência do que em questão ostensiva, né? O que se quer realmente é aprisionar a população preta, que até hoje sofre do racismo estrutural, e até hoje a gente ainda é dominado por uma elite branca que nos odeia, isso é a verdade. E essa elite branca tem uma vigilância muito forte nas periferias, né, justamente para poder criminalizar as pessoas e aprisionar essas pessoas. E a questão da vivência feminina do Castro é muito bom pensar, porque no final do documentário ele fala que 42 mil mulheres estão em situação de cárcere. Só que se a gente for considerar a questão indireta do cárcere, são muito mais mulheres, porque quando eu trabalho numa unidade de privação de liberdade, as mulheres, quando o seu marido, quando seu filho, quando seu irmão, quando seu pai é preso, elas sofrem aquele cárcere assim como eles. Elas sofrem no processo de visita, elas sofrem muitas vezes chantagem para ter que levar drogas, uma série de coisas que a gente já tem visto aí nos noticiários. Então, as mulheres sofrem muito quando tem uma pessoa da família presa, e elas sofrem também diretamente quando elas são as pessoas presas. E uma coisa que esse documentário mostra é o abandono que essas mulheres sofrem, assim como as mulheres que estão em doença terminal, né, são abandonadas, as mulheres em situação de tráfico também, né? A maioria não recebe visita, fica anos sem receber visita, a família logo corta o vínculo, o parceiro substitui em questão de meses, já está com outra, e tem aquele julgamento moral muito forte, né? Então, assim, a minha filha fez isso, então não perdoo, e é uma desonra para a família e acabou os laços, né? Então, o machismo, ele tem esse poder de organizar a visão imaginária do que se tem de homem e mulher. Então, a mulher é para ser aquela que é a guardiã do lar, a que faz tudo para a família dar certo, a que é tranquila, a que é obediente. Então, quando a mulher comete um crime, ela destrói com toda essa visão patriarcal que se tem sobre o comportamento feminino, de que tem que ser a passiva, a tranquila, a que segue, a que constrói, que faz tudo para manter a família. Então, ela transgrediu isso, então não tem perdão. Além de ser uma pessoa que cometeu um crime, ela cometeu um crime maior, que foi de fugir dos padrões de gênero que foi dado a ela. Por isso que os homens, né,
Não tem assim, a família visita, ainda tem todo o acompanhamento, porque homem é violento, né? Homem é assim, violento mesmo. Homem quer dinheiro, então por isso que eles entram no tráfico, ele precisa ter dinheiro para ter o carro, para ele bancar isso, bancar aquilo. As mulheres são duplamente punidas, né? Tem a punição no âmbito da lei e a punição moral de ser considerada realmente as piores transgressoras que existem, né? E aí, outra coisa que fala é as condições, né? Porque a gente sabe que o Brasil tem uma das piores sistema carcerário, né, do mundo. A gente já viu várias fotos, várias reportagens que mostram quanto existe a questão de superlotação, violência e várias coisas. E aí a gente vê que na questão das mulheres isso piora, né? Isso piora porque elas não têm visita que possa, de fato, ela se respaldar em alguma forma, pedir algum kit de higiene, elas não têm isso. E a maioria das vezes o Estado não fornece isso, como é no caso desse do Rio Grande do Sul, que o cara tá falando que as mulheres estavam usando miolo de pão, né? Então, olha a situação, né? A pessoa que menstrua encarcerada, né, sob custódia do Estado, que não dá sequer as condições mínimas dessa mulher, tá? Que é as questões de higiene, né? Questão de absolvente. E aí você fica pensando, né? Tipo assim, qual o olhar que o sistema carcerário, o sistema judiciário tem em relação a essas mulheres? Será que as pessoas enxergam essas mulheres como seres humanos, que têm necessidade, né? Ou só, né, mais um grupo que se tira da sua comunidade, do seu território, e tracanfia lá e sem nenhum tipo de atenção. E aí mostra como os dados falam, né, que a maioria também está em situação de prisão provisória, ainda não foram nem julgadas, estão ali já longe dos filhos, da casa, perderam emprego, se tinha, já estão longe de tudo e dando ainda julgamento. Então a gente tem esse cenário muito trágico que a gente precisa olhar. Sim. Anos, né? Então, sim. E tô falando desse caso, né, desse sexismo, assim, desse machismo, a gente vê no documentário o caso da Tatiane, né, que é a mulher que foi presa, acusada de matar seu próprio filho, sendo que ela não estava no local do crime. E daí tem uma pergunta que eu me esqueci, acho que é uma promotora, uma advogada que faz, que ela pergunta, né, e se invertesse os papéis, será se esse homem estaria preso pelo crime que ele nem cometeu? Ela foi abusada durante a vida dela toda, o filho dela foi estuprado, ela estava trabalhando para manter a casa e daí o filho dela morre, o próprio pai, né, mata o filho e ela é presa, né? E daí ela é julgada por fato de machismo, né, esse patriarcal, e daí vem a questão religiosa também, todo mundo olha ela como uma pessoa ali não pertencente a Deus, né? Como é que ela pôde trabalhar e deixou o filho com o próprio pai? E daí a gente vê claro esse caso de machismo, tipo assim, escancarado, né? Que ainda o Brasil ele é perpetuado, né? Por esse machismo, por essas ideias religiosas que comandam nossas leis, né? Que regem ali nossas leis. E um caso também que o documentário ele vai trazer é o caso, eu me esqueci de uma das presidiárias, né, que ela fala o que você falou, né, que é esse abandono que as mulheres têm dentro da prisão, que ela fala, se fosse o homem preso, a gente é besta, nós mulheres é besta, a gente vai lá até eles saírem, eles vêm aqui 2, 3 vezes e não vêm mais, né, então é todo esse julgamento, é tudo assim que tem em torno da mulher quando ela é presa, porque ela tem que ser uma boa mulher, né? E se ela foge dos padrões, se ela criminaliza também, tipo, igual o homem, bora se dizer assim, se ela comete um crime igual o homem, a julgação dela sempre é pior, né? E o filme ele vai promover essa reflexão dessa necessidade do sistema penitenciário brasileiro, né? Para garantir uma justiça social. Respeitar os direitos humanos e as oportunidades reais de reabilitação para as mulheres encarceradas. Então, como é que o filme ele vai promover essa necessidade que precisa urgentemente que há uma reformulação no sistema carcerário, né?
E daí passa a palavra assim pra ti, pra tu trazer alguns aspectos assim que tu achou interessante assim, do filme, como esses casos, e falar um pouco sobre isso também, né? Como é que a gente consegue ter essas políticas públicas que a gente possa remodular esse sistema, que a gente possa avançar, que essas mulheres elas consigam sair dessas situações, como tu mesmo já falou, são mulheres que ainda nem foram julgadas, estão ali provisoriamente, demoram meses, né? E daí eu não sei como é que funciona a questão dos advogados sociais, se eles conseguem alcançar essas mulheres, se há projetos, né? Quando eu assisti o documentário, eu nunca tinha pensado num presídio em Palmas, feminino. E daí no Tocantins, né? E isso me trouxe essa reflexão, tipo assim, caramba, eu preciso ver se tem algum sistema penitenciário de mulheres aqui por perto e ver se é desenvolvida alguma ação para essas mulheres, né? Porque elas já são abandonadas por toda a família, por marido, não conseguem ver as crianças. E é uma situação, assim, de extrema calamidade, né? Como se fala. Assim, uma coisa que você tinha comentado sobre a questão da participação masculina, né, muitas vezes nos delitos das mulheres. Eu fiquei muito chocada quando aquela moça falou que ela era dependente de crack, mas quem iniciou ela foi o marido. Ele pegou ela, né? Ele que enforcou ela e botou o cachimbo. Aí hoje ela estava presa e ele estava tranquilamente vivendo, circulando, vivendo a vida dele. Então, é muito interessante a gente pensar, né, sobre a influência, né, de como, às vezes, essas mulheres são introduzidas, muitas vezes no ato fracional, por companheiros, e pelo mesmo delito eles são soltos mais rápido e elas permanecem anos e anos, justamente para reforçar essa coisa de punir, né, mais as mulheres, pensando nesse olhar moral de que ela transgrediu duas regras, né, tanto a lei quanto a questão moral. E isso molda muito o judiciário, né, isso é uma coisa ainda muito forte que a gente precisa combater. E quando aquela moça relatou isso que você falou, que eu também chorei, que o filho dela são 4 anos, né? E mesmo assim ele não foi poupado disso. É pensar que quando acontece isso, você não está violando um direito da mulher, você está violando o direito de uma criança. Ela é só uma criança, né? Não importa para onde ela vê que é um pai, ela é só uma criança. Ela não deveria, aos 4 anos, ter que ver a mãe ser torturada. Aos 4 anos, passar o dia inteiro com fome na delegacia, vendo a mãe torturada. Aos 4 anos, ir com ela dentro de um camburão para a delegacia, né? Qual foi o crime que essa criança de 4 anos cometeu? Só porque ela nasceu, então, é isso? Ela nasceu de onde ela nasceu, tendo a mãe que ela nasceu, então ela já torna um criminoso? Então, isso faz a gente pensar que não necessariamente o que está em pauta não é o que elas fizeram, é o que elas são, né? É o que elas são. E aí é pensar isso, que a questão da interseccionalidade, né? Elas não estão lá só porque elas são mulheres, elas também não estão lá só porque são negras, e nem só porque são mulheres pobres. Elas estão lá porque elas condensam essas opressões, que elas moram num país extremamente racista, escravagista, de economia dependente, que tem altos índices de desemprego, que tem um Estado totalmente voltado para atender os interesses do mercado financeiro ao invés de garantir bem-estar para a população. Então, pensar toda essa conjuntura que faz com que exista esse tipo de mazela, né? A prisão. Eu tenho um sonho de que um dia a prisão seja museu. As novas gerações do futuro vão entrar em prisão e vão ficar... igual a gente entra no museu que fala da escravidão, a gente, caralho, como vocês usavam isso? Eu quero que as gerações do futuro entrem nas prisões como um museu para ela, e elas se sintam extremamente incomodadas com como a sociedade resolvia os conflitos, né, de uma forma tão absurda e desumana que é o cárcere, porque o que faz a gente ser humano é nossas relações. Quando você prende uma pessoa, tira ela do seu território, das suas relações, você mata ela simbolicamente. Isso é uma morte muito triste. O que acontece com essas mulheres é exatamente isso. Até porque existe, pela questão de ser mulher e do machismo, essa questão de associar a mulher à maternidade muito forte.
Então, a mulher que está presa, ela entra num vazio tão profundo porque ela se sente culpada de não conseguir ser mãe. Você vê que tem um relato daquela primeira, né? Não, a primeira não, a Adelaide, que tem 6 filhos, o tanto que ela pensa em se matar, porque para ela não fez sentido ela tá sem os filhos dela, né? E ela só estava ali por causa dos filhos dela. Ela não tinha cometido o que ela cometeu, mas ela não podia falar que não cometeu, porque senão o crime organizado mataria os filhos dela. Olha que pesado. Que pesado. Você pensar que eu vou ficar 10 anos na cadeia, injustamente, mas eu faço isso todos os dias pensando nos meus filhos, para que eles não morram, para que eles... Então, é exatamente isso. Você vê que todos os relatos dessas mulheres era a maternidade, a maternidade, a maternidade. Assim, se você for fazer um documentário desse numa prisão masculina, vai sair várias questões, né? Desses homens. Mas na questão das mulheres, 80% de cada fala era sobre os filhos. Olha que... Caiu, mulher. Meu Deus. Bem na hora que você tava falando, a live caiu. Calbi? Eu nem sei a que ponto que foi que caiu, nem entendi. Falando sobre a questão das mulheres que sempre falam, né, dos filhos. Sim. E aí tem uma coisa que a moça falou, que é a hipermaternidade, que é quando elas estão presas e parem na prisão, e aí fica ali 1 ano, 2 anos com o bebê. Então elas criam realmente uma relação muito mais forte com o bebê, né? Tendo em vista que ela tá isolada, ela só tem aquele bebê, e quando o bebê vai embora, o vazio que fica, né? Pra mim, assim, eu não tenho filho, mas eu só de imaginar uma dor dessa deve ser enlouquecedora, né? E eu me lembro muito daquele filme da Olga, que pra mim, aquela cena transmitiu todo esse sofrimento, que é quando a filha da Olga é tirada dela, né? A Olga Benário, lá nas prisões do Holocausto. E aí é isso, né? Imagine essa mulher tá com o bebê e esse bebê vai embora, vai sair dessa prisão, ela não sabe, às vezes, nem com quem que ele vai ficar, né? E como vão cuidar do bebê. Gente, imagina esse sofrimento, né? Isso lembra muito o período escravocrata, né? Que as mulheres tinham que ficar certo período com seu filho e depois vai sendo tirada. Esse livro que tu leu, da Angela Davis, eu já li ele, né? Que ele é um clássico. E daí tem uma das partes, assim, que me choca, né? Tô com medo de dar spoiler aqui, tô ainda não ter chegado nessa parte. Que é a parte que uma mãe, pra não ver a filha dela ser escrava, ela auto se mata com a filha dela. Gente, eu vejo, assim, o tanto que é tão dolorido, é uma situação, assim, tão... repugnante, né? Que a própria mãe tira sua própria vida e é da sua filha só para não ver ela sendo uma escrava, né? E a gente vê, né, isso ocorrer no relato da Adelaide, né? Em pensar de tirar a sua vida porque não consegue mais ficar com seus filhos. E a gente também vê, tem um caso que me choca, que é o caso daquela primeira, que acho que ela que inicia o documentário, que eu me esqueci o nome dela agora, que é quando, nossa, gente, eu choro demais nessa parte, que é quando a mãe dela deixa ela dentro do presídio, e daí ela... dentro do presídio não, a mãe dela deixa ela dentro do orfanato, junto com as irmãs dela, e daí a mãe dela volta e busca só as irmãs dela e deixa ela, que é quando ela entra com 14 anos e até hoje não consegue sair, que é no tráfico, no mundo das drogas. E, nossa, acho que eu choro tanto essa parte, eu choro esse documentário todo. E é muito triste. Nossa, me choca muito porque é tão dolorido, né? E daí, para finalizar aqui, a gente fala do caso da Clay, né? Que ela é presa durante 11 meses, sem ter cometido nada, e depois que vão lá, descobre que ela não fez nada, e liberam ela, e ela sai assim, sem nada, né? Sem nenhuma assistência, sem família, sem nada. Entra dentro de um ônibus e segue a vida. Nossa, eu acho que isso é uma das partes que me pega também, né? Como é que se dá essa reintegração dessa mulher na sociedade, né? E pelo que eu entendi, a primeira também, que é a Nayane, essa que ficou muito triste porque a mãe não pegou ela lá, a sentença dela era semi-liberdade, e ela estava lá e
E aí a juíza falou, depois eu vou ver, e depois aparece ela saindo, falando ela de liberdade. Ou seja, ela ficou um tempão lá na prisão, e sendo que a sentença dela era semi-liberdade, nem era naquela prisão, assim, sabe? Um erro tão grotesco que tira... E aí nada acontece, sabe? Não se tem uma reparação, pedir desculpa em público, tipo assim, desculpa, a gente te tirou, te tirou a liberdade, te colocou num lugar que nem era pra tu estar, e, sabe? Isso é um... A E pessoa outra sai. coisa, e o que me choca na situação da Nayane é que a mãe dela levou elas para a situação do abrigo lá, porque a casa delas estavam caindo, elas tão pobres que a casa estava caindo, elas tinham dinheiro, a mãe dela deixou elas lá por um tempo para elas comerem, ter onde dormir, para depois buscar elas. Gente, olha que absurdo. Tipo assim, a mulher não ter uma casa para criar os filhos, e ao invés de a gente dar um subsídio, né, do Estado dar uma moradia para essa mulher, tanto para garantir o direito da criança de ter um teto, de viver no teto, né? Ou então tira, institucionaliza, né? Tira a guarda dessa mãe, porque ela é pobre, então vai lá e bota lá. Isso é uma violação muito forte do direito, inclusive, à convivência familiar das crianças que os adolescentes têm, né? E aí é isso, assim, acho que a gente conseguiu aqui conversar muito, né, sobre esse documentário, e é uma situação que é permeada por várias questões, e a gente precisa, eu acho que muitas pessoas precisam ver esse tipo de produção audiovisual, de ver esse documentário, para que a gente possa ver realmente a população feminina carcerária como seres humanos que estão em total desamparo e desatenção da sociedade e do Estado, e que a gente precisa dar dignidade para essas mulheres e prevenir que mulheres entrem em situação de cárcere, né, construindo realmente políticas públicas de moradia, de saúde mental, de renda, de emprego, de assistência social, para que essas mulheres possam exercer a maternidade e exercer sua liberdade quanto mulheres, quando não são mães, de uma forma mais digna, né? Então, é isso que a gente precisa lutar, e é por isso que a gente constrói a luta, né, Anitta, diariamente, para que o povo preto possa realmente usufruir de liberdade também. E também é só uma coisa, né, pra frisar, né, que tipo o Rio Grande do Sul, né, o Sul ser esse estado conhecido como um estado majoritariamente por pessoas brancas, e quando a gente vê esse documentário, a gente vê como é que tá a população negra dentro desse espaço totalmente branco, né, que é dentro desses presídios, sofrendo essa violência policial, tudo mais, porque o documentário mesmo mostra que a maioria das mulheres que estão ali presas são mulheres negras. Então, tipo assim, cadê a população branca do estado majoritariamente branco? Então, a gente vê que além de raça, sexismo, e vem gênero, e vem várias questões que envolvem esse documentário. Eu gosto muito desse documentário, eu indico até para quem ainda não assistiu, assistam esse documentário, é muito bom para a gente poder pensar esse encarceramento no Brasil. Agradeço, Nayara, por você ter aceitado o convite de estar aqui hoje nesse debate sobre esse documentário. Tua presença foi muito importante. Gente, quem quiser ganhar o certificado, coloque aqui no comentário o nome completo e o e-mail, que eu vou estar enviando o certificado de horas. Lembrando que nossa live vai estar disponível tanto aqui no meu Instagram como no YouTube da MPC Filmes. E é isso. Obrigada demais, Nayara. Te dou aí, se você quiser dar uma palavra final, tudo mais, esse momento. Obrigada a você, Anne. Foi muito bom compartilhar aqui um pouquinho da noite, trocar essa ideia. E é isso, vamos continuar na luta e vamos continuar com esse debate de olhar para elas, né? Para essas mulheres que estão nessa situação. A gente precisa realmente pensar formas de destruir esse tipo de condições precárias, né, no cárcere, tanto para as mulheres quanto para os homens. E realmente a gente tem um modelo de sociedade em que não haja prisões, em que as pessoas não... que a gente consiga resolver nossos conflitos de outra forma e não a partir da desumanização das pessoas. E é isso. Obrigada. Então, tchau, gente. Valeu.